Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais uma videoaula. O nosso tema de hoje será ginástica de conscientização corporal. A gente vive numa sociedade que constantemente a gente se pergunta: estamos satisfeitos com o nosso corpo? Quais mudanças físicas nós gostaríamos de mudar em nossa composição corporal? Estamos com sobrepeso, a gente gostaria de ter um pouco mais de massa muscular. Quase sempre esses questionamentos, quando eles surgem, eles são motivados por incentivos externos. Uma campanha publicitária, alguma imagem que a gente vê na televisão, no outdoor, e essa imagem está sempre vinculada a um corpo específico, a um padrão de corpo, né? E essa influência a gente recebe, a gente acaba absorvendo e a gente acaba buscando e condenando as formas corporais que nós temos. Isso é muito comum, acontece e provavelmente se não aconteceu com você, vai acontecer. Se já aconteceu, pode acontecer de novo. É um fato extremamente comum, extremamente corriqueiro, né? Não é nenhuma surpresa para a gente ter esse desejo, a gente alimentar esse desejo e a gente muitas vezes até mesmo não se aceitar enquanto composição corporal, enquanto peso, enquanto medidas, né? E muitas vezes essas medidas não são nada exageradas, não são nada, não estão destoando em momento algum, mas há uma pressão muito grande, né, da mídia principalmente, em forçar a gente para uma busca de um corpo, né? Ao longo da história, as pessoas, os seres humanos, eles tiveram modelos e padrões de corpo. A gente teve um período, né, por exemplo, que as mulheres elas eram aceitas um pouco mais cheinha, com os quadris largos, né, para cumprir uma função de reprodução, né, gestar uma criança, né, tinha essa concepção, né. Aí depois de um certo momento as mulheres começaram a se cobrir muito mais por uma questão religiosa, né, os homens, aquelas estátuas, né, da Grécia Antiga, com corpos extremamente moldados, né, com muito músculo, né, são transformações que acontecem ao longo da história que a gente vê e a gente acompanha, né? Isso é super natural, isso acontecer. E cada vez mais essa influência chega até a gente, cada vez mais a gente absorve esse tipo de influência. A gente vê hoje na televisão um padrão de corpo que determinado como o que é aceitável para vender no mercado, né? O que chama atenção, o que desperta atenção, né? Existe uma padronização desse corpo, né? E muitas vezes a questão da saúde ela está completamente desaparecida dessa discussão, né? Em contrapartida, temos pessoas que não absorvem essas informações, que não absorvem essas tendências e buscam sim a sua atividade física, né? O seu cotidiano busca por qualidade de vida. A gente tem a ginástica de conscientização corporal que ela visa a busca de um trabalho físico e um trabalho mental. Existe um complemento. O ser humano não é dissociado, mente e corpo. Dentro da ginástica corporal existe um trabalho integral. É um trabalho que vê o ser humano como um todo, né? E isso tem uma importância muito grande, porque preserva no ser humano alguns conceitos relacionados à qualidade de vida, né? Instrui o ser humano em buscar um autoconhecimento, indica o ser humano a buscar uma íntima relação com a natureza. Normalmente, essas práticas esportivas, ela tem uma associação com a natureza muito íntima, né? E um respeito pela natureza, um respeito por aquilo que está ao nosso redor e que muitas vezes passa despercebido, né? Uma cachoeira, né? Uma mata, uma montanha, né? E essas atividades normalmente acontecem nesses espaços, né? Com respeito e supervalorização desses espaços, né? E concomitantemente a gente trabalha as questões internas, né? O nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, trabalha a coordenação motora, trabalha a força, trabalha a agilidade, né? E trabalha o nosso autoconhecimento. Existe uma relação de espiritualidade muito forte nessas práticas esportivas, né? Que é um autoconhecimento, que é um autocontrole, né? Dominar aquela sensação de estresse, aquela sensação de ansiedade, de angústia que a gente vive e saber lidar com essas sensações que são cada vez mais
presentes na nossa vida. Cada vez mais a gente recebe influência externa, né, de tempo, de cobrança, de exigências que nos levam a um estado físico e emocional extremamente desgastante. Quando a gente pensa na ginástica de conscientização corporal, a gente vê uma preocupação analisar o ser humano como um todo, dando a ele aspectos tanto da questão física quanto da questão mental, certo? Tem várias atividades que são relacionadas à ginástica de conscientização corporal e na nossa próxima aula eu vou trazer 2 ou 3 exemplos sobre essa ginástica e a gente vai discorrer sobre eles e sobre elas. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.